O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me perdoem, mas como estamos com a pintura aqui ao lado da ermida, ela precisa ser pintada todo ano. Quem tem rinite alérgica vai entender muito bem. Começa um movimento dentro aqui dessa região dos sinos e do nariz, que é uma coisa fabulosa. Parece que tem um monte de bichinho andando no nariz da gente. É uma delícia. Socorro. Sejam todos bem-vindos. Celebramos a solenidade de João Batista. E eu gostaria de, com vocês, olhar uma coisa peculiar que está na primeira leitura tirada de um dos cantos do servo sofredor, e o modo com que isso se desenrola e se apresenta no Evangelho. Diz o Senhor a Isaías, no versículo 3 do capítulo 49, Tu és meu servo, em quem serei glorificado. Uma convicção de que esse servo, ele foi escolhido não só pelo Senhor, não gerado somente nas suas entranhas, mas ele tem uma importante missão: deixar com que o Senhor, nosso Deus, seja glorificado nele, na vida e na história dele. Até aí tudo bem. Mas o próprio servo vai dizer: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, meu serviço, aquilo que fiz. Acredito que todos nós saibamos o que é você olhar para um determinado trabalho, uma determinada missão que assumimos e percebermos: não adiantou nada. Perda de tempo. Seja com pessoas, seja com instituições, seja empresas. Perdi o meu tempo. Entretanto, o Senhor vai dizer uma coisa também que é muito interessante, porque o servo, vamos entender, o servo ele seria, nós colocamos no português servo, mas a tradução mais próxima seria escravo, porque servo e escravo. Não basta seres meu escravo, não basta seres meu servo somente. É preciso que eu te faça uma luz para as nações. Versículo 6 do capítulo 49. Para que o servo se transforme em luz, para que ele seja sinal da salvação que chega até os confins da terra, ele precisa dar um outro passo. Porque o servo escravo, ele obedece e executa determinadas regras, ou por medo, ou por obrigação somente.
ser luz, ser um sinal daquele Senhor que passa da condição de alguém que manda para alguém que faz parte da sua história, significa que uma relação foi estabelecida. E essa relação, pela proximidade, ela deixa de ser somente o cumprimento de regras, para ser bem específico. Vou dar um exemplo claro. Me lembro de uma senhora que trabalhava numa casa, cuidou dos filhos e por aí vai, dessa casa, já de idade. E ela era tratada como se fosse... Ela era um membro da família, ela não é tratada como se fosse... Ela era um membro da família. Daí então, uma pessoa muito... Dessas pessoas bem adequadas que sabem respeitar a casa dos outros, eu acho que todo mundo conhece pessoas assim que chegam e acham que podem simplesmente mudar a ordem de tudo, começou a tratá-la de um modo desrespeitoso. E ela disse uma coisa bem simples: olha, não faça isso, fulano não gosta, o dono da casa. Aí aquela carinha de desprezo que geralmente a gente tem, né? Algumas pessoas olham assim, quem é essa pessoa para poder dizer isso? E aí o dono da casa chega e pergunta: fulana, quem colocou isso aqui? Sei não, eu falei para não colocar, mas colocaram. O dono da casa disse assim: aqui na minha casa, quem manda somos nós. Ah, fulana me falou mesmo para não colocar. E por que você colocou? Ela é dona dessa casa. Parece estranho essa comparação que eu quero fazer, mas não é. Porque quando se ultrapassa a condição de servo para ser uma luz, significa que você assume um lugar aonde tudo que está ao seu redor também é de sua responsabilidade. Não é somente cumprir uma tarefa, é cuidar daquilo que também é seu. E a missão de fazer com que a salvação, a vida e nosso Senhor Jesus Cristo chegue a todas as pessoas, ela ultrapassa uma mera obrigatoriedade para adquirir alguma coisa, mas ela se torna uma força de vida. Bom, não é à toa que no Evangelho vemos um exato paralelo entre o nascimento de João Batista e o nascimento do Salvador. Eu acho isso de uma beleza singular, porque vejam bem, o anjo anuncia a Isabel, o anjo anuncia a Maria. Isabel é estéril, Maria é estéril. O menino já recebe um nome naquele instante do anúncio, Jesus também. O menino cresce, diz o versículo, o menino João cresce e se fortalece no Espírito. Jesus crescia em sabedoria e graça. Qual a diferença dos dois? João significa Deus é misericórdia. Jesus significa Deus salva. Portanto, João, para expressar a misericórdia e o Deus que é graça, ele assume um papel de cuidar daquilo que também é dele, mas é dado pelo seu Senhor, que não o quer simplesmente como um escravo ou como um servo, mas como alguém que assume um papel importante de cuidar daquilo que não é só do Senhor, é dele também. Jesus é o Deus que salva, mas para chegar a esses corações é preciso que alguém tenha assumido um papel importante de quê? Ajudar as pessoas a se encontrarem, se prepararem para enxergá-lo, vê-lo, tocá-lo, acolhê-lo. O que isso tem a ver conosco? Acredito que tudo. Porque nós não podemos ser simplesmente homens ou mulheres que se colocam na condição de escravos, como aqueles que só têm que obedecer a determinadas normas, enquanto o seu Senhor está perto.
Mas aqueles que percebem isso que foi oferecido a Ele e a nós, não é para simplesmente bebermos ou usufruirmos. Não. A salvação significa comunhão com aquele que caminha conosco, nos assumiu, tão simplesmente porque nos ama. Então, a vida dele é a nossa vida. O horizonte que ele apresenta é o nosso horizonte. A casa dele é a nossa casa. E aí eu volto a essa senhora. Ela cuidava da casa como algo que era dela e era. Nós cuidamos do anúncio do Evangelho, da salvação, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como algo que já é nosso. Ou seja, eu já encontrei com aquele que é a vida. Eu vou demonstrá-lo ao mundo, não como quem simplesmente cumpre uma tarefa, mas ele faz parte da minha vida. Então, eu vou apresentá-lo e vou cuidar dessa vida como a coisa mais preciosa que eu tenho. O paralelo feito no Evangelho entre João Batista e Jesus é aquele que nós também precisamos nos colocar. Porque o Senhor nos anunciou a salvação. Todos nós, pela nossa própria força, podemos ser estéreis. Podemos trabalhar tanto e o nosso trabalho ser extremamente em vão. Entretanto, é fundamental que, acolhendo a vida que Ele nos propôs, deixemos que o Espírito nos faça crescer na graça, a fim de que nós também iluminemos as nações. Sua vida é assim. A exemplo de João, a sua vida, a sua história, ilumina, orienta, indica um caminho que é Jesus Cristo, ou não? Crer em Jesus é isso. Não é só dizer, o Senhor é o meu Salvador. Se Ele é, qual o papel que Ele tem nos seus dias? Nas suas escolhas? Na sua relação com os outros? No mundo? Sua vida ilumina ou escurece vidas?